A paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Discipulado 1. Hoje nós estamos na aula de número 11, que tem por tema o discípulo e os dons do Espírito Santo. O nosso texto bíblico encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na aula passada, nós falamos a respeito de encher-se do Espírito. Eu falei para vocês que a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já está na sua vida. Eu falei também a vocês que há necessidade de um revestimento de poder, mesmo após a conversão. Falei do exemplo dos discípulos que já andavam há 3 anos e 6 meses com Jesus, mas no momento em que Jesus foi levado para ser crucificado, eles fugiram. No entanto, eles mostraram uma atitude muito diferente a partir do momento em que foram batizados com o Espírito Santo, em Atos, capítulo 2, versículo 4. Eles foram revestidos de poder. Eles já tinham o Espírito Santo e receberam o batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas. O Espírito Santo é Deus, ele existe, nós já tratamos disso no decorrer do curso. Ele habita no crente convertido e santificado, e ele tem dádivas, presentes para dar à sua igreja. Um destes presentes são os dons espirituais, alcançados por meio do batismo no Espírito Santo. Depois que os irmãos foram batizados em Atos dos Apóstolos capítulo 2, abriu-se um leque de opções para dons espirituais. Depois que você é batizado no Espírito com a evidência de falar em línguas, você tem outros 9 dons que acompanham e que são para aquilo que for útil na igreja. Nem todo crente receberá todos os dons. Isso é distribuído a cada um conforme o Espírito Santo quer e para aquilo que for útil. Não é para se amostrar, para se engrandecer, para se envaidecer, mas é para trabalhar para o Senhor. O reino espiritual, ele existe. Deus é Espírito. O inimigo das nossas almas também é. E ele atua nas hostes espirituais, celestiais, tentando travar a obra de Deus. E ele atua, não são com armas físicas, ele atua com armas espirituais. Da mesma forma, Deus capacita a sua igreja com armas espirituais. As armas das nossas milícias não são carnais e humanas, elas são espirituais. E onde elas estão? Estão justamente nos dons espirituais. É um poder sobrenatural que Deus concede aos seus servos, à sua igreja, para poder vencer as dificuldades, vencer enfermidades, ter ciência de acontecimentos que estão obscuros, proteger, defender a sua igreja. Também serve para o ato de evangelismo e testemunho. Na aula de hoje, nós falaremos sobre cada um desses 9 dons elencados na Bíblia Sagrada. Vamos começar? Eles são divididos em 3 categorias. Eles são divididos na categoria de revelação, poder e inspiração. Nós vamos começar com os dons de poder. Nós temos 3 dons dentro dessa categoria. Nós temos o dom de cura, de operação de maravilhas e de fé. O dom de cura, a palavra já diz. Durante a estada de Jesus na terra, ele se deparou com muita gente enferma. A mulher do fluxo de sangue, muitos leprosos, muitos paralíticos, e Jesus curou a muitos. Ele também deu à sua igreja este poder. A igreja, o crente batizado no Espírito Santo, ele busca o revestimento de poder e ele pode receber de Deus o dom de cura. Em que se usa esse dom? Para curar. Há muitas moléstias nos dias de hoje. E o
crente capacitado, que tem este poder de Deus e dentro da direção de Deus, ele tem a capacidade de orar e curar uma enfermidade, dentro da direção de Deus e da soberana vontade de Deus. Este é o dom de curar, muito útil para o nosso tempo, para a nossa igreja, para a obra missionária. Se você é missionário, é importante que você busque o dom de cura, porque você usará no seu ministério. Se você é evangelista, é possível que você usará no seu ministério. Busque, peça a Deus esse dom. O segundo dom, dentro dos dons de poder, é o dom de operação de maravilhas. Qual é a diferença de curar e operar maravilha? Veja, quando falamos de cura, nós estamos falando de doenças em si. Quando falamos de operação de maravilhas, nós falamos de algo sobrenatural, inclusive ressurreição de mortos. Operação de maravilhas, coisas sobrenaturais, coisas que fogem à ciência e à compreensão humana. Uma coisa é Jesus curar, outra coisa é Jesus levantar mortos. Não é só isso que é a operação de maravilhas. Está no plural, operação de maravilhas, porque muitas coisas sobrenaturais podem ser feitas por meio da fé. Para se envaidecer? Não. Para o que for útil. Há muita necessidade dentro da igreja, da obra evangelística, para este dom. E Deus faz uso dele sempre que necessário. Mas Deus faz uso por meio de vasos. Crentes que se colocam no lugar, que buscam o revestimento de poder, que buscam o batismo do Espírito Santo e que buscam em oração este dom, o dom de operação de maravilhas. O outro dom é o dom da fé. Aqui não é uma fé normal, aqui é uma fé sobrenatural, onde a pessoa é usada de forma sobrenatural por Deus, com fé, para que algo aconteça. E fugindo de todas as possibilidades, algo acontece, porque Deus assim fez. É o dom da fé. Ele é muito útil também para a obra de Deus e para a vida do crente, e você deve buscá-lo. A segunda categoria de dons são os dons de inspiração. Nós estamos falando do dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Aqui um cuidado. Quando você é batizado no Espírito Santo, você já recebe, você fala línguas como evidência inicial. Você precisa saber se foi batizado ou não. Então, Deus concede eu falar em línguas. Você fala uma língua não humana, não compreensível dos homens. Existe o dom de variedade de línguas. Depois que você é batizado, você continua falando em línguas, mas você busca essa variedade de línguas, aonde o seu espírito fala em oração com Deus e Deus entende. Esse dom é para edificação pessoal. É uma forma de você orar e não ser entendido nem pelo inimigo. Muito útil para você edificar o seu espírito. É o dom mais comum entre os crentes. Variedade de línguas. Você falar em línguas é muito bom, muito edificante para a sua alma e para o seu espírito. Existe o dom de interpretação de línguas. Deus também dá essa capacidade à igreja, porque em dados momentos há um irmão, uma irmã falando em línguas na igreja, mas Deus quer falar também à sua igreja, quer que a sua igreja entenda. Aí ele dá outro dom, o dom de interpretação de línguas, que pode ser dado ao mesmo que está falando, a uma terceira pessoa que levantará e interpretará a língua que o irmão está falando. Então, você já viu em algum culto isso acontecer? Alguém falando em línguas e outra pessoa repetindo na sua língua mãe o que estava sendo falado? É porque um estava com dom de línguas e o outro com dom de interpretação de línguas. E aí a igreja entende aquilo que estava sendo falado, porque aquilo era um recado para a igreja. O terceiro dom dentro dessa categoria é o dom de profecia. Profecia é quando Deus revela aos seus servos algo futuro ou algo do tempo presente que está acontecendo e Deus traz isso, uma revelação a um profeta, a alguém, e ele explana isso
Pode ser para a igreja, um assunto que seja congregacional, e a igreja não está sabendo, e a igreja precisa saber. Pode ser individual, um irmão profetizando para outro. O irmão está em oração a Deus, pedindo uma resposta, e de repente Deus levanta um profeta, alguém com este dom, e vai lá e fala aquilo que Deus quer no ouvido da pessoa. Esse é o dom de profecia, também é um dom muito comum dentro da igreja. A terceira categoria de dons são os dons de revelação, onde nós temos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é um dom muito essencial para a igreja. Há muitos falsos entre nós, há muitos satanistas entre nós, inclusive. É importante discernir se a mensagem vem de Deus ou não vem de Deus. É importante discernir se aquela pessoa que está chegando próximo a você está trazendo algo de Deus ou não. Esse é um dom que Deus concede para a proteção da sua igreja. E você precisa orar buscando esse dom. Discernimento do Espírito, para você não ser enganado, não ser engodado pelo mal. Outro dom é a palavra da sabedoria. Aqui entra é um dom de conselho, de aconselhamento, prioritariamente de aconselhamento, onde Deus traz uma revelação sobre algo que está acontecendo e dá um conselho, uma palavra boa, é sabedoria divina, não é a sabedoria humana, não é a sabedoria terrena, é a sabedoria divina. Isto é um dom, é quando Deus fala da sua sabedoria, ou dá da sua sabedoria ao homem para aquilo que for útil na vida dele, na vida congregacional da igreja. E a palavra do conhecimento, aqui já é algo de revelação, algo que está acontecendo no oculto, que o inimigo está cirandando, semeando, tentando algo contra a sua vida, ou tentando esfriar a igreja, e há uma palavra do conhecimento. Deus traz a revelação, algo que está oculto, não é algo do futuro, é algo mais do presente ou que foi feito no passado. Isto é palavra da ciência ou do conhecimento, te traz ciência sobre algo sobrenatural que você não está enxergando, mas Deus traz a luz a você. Muito importante esse dom. Muito importante todos os dons. Busque a Deus. Não necessariamente você terá todos eles. Alguns dons se caracterizarão mais com o teu ministério, aquela chamada que tu tem de Deus. Outras não. Algumas são mais para a obra missionária, outras é mais para o pastoreio, outras é para o crente em geral. Busque os melhores dons e Deus te conduzirá por um caminho mais excelente. Vamos às perguntas de hoje? Primeiro, o que o crente pode fazer com os dons de poder? Segundo, o que são operações de maravilhas? Terceiro, qual o principal propósito do dom de profecia? Eu deixo essas 3 perguntas para ti. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família.